Você já teve algum momento de dúvida em relação à sua fé? Se a resposta for sim, fica aqui comigo até o final, pois é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus de maneira fácil, inscreva-se aqui no canal para você não perder mais nada, combinado? Aproveita e me segue no Instagram, que eu apareço sempre por lá também. E conheça o Desenhando a Bíblia Kids. Agora sim, bom vídeo! Dúvidas sobre a fé e a identidade de Jesus surgem frequentemente na Bíblia e não são estranhas aos seguidores de Cristo de todas as épocas. Um dos exemplos mais notáveis dessa dúvida é demonstrado por João Batista em Mateus 11. Esse capítulo oferece uma rica narrativa para explorar a complexidade da fé, as dúvidas que podem surgir e como Jesus responde a essas questões. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre esse capítulo, não deixe de assistir. Primeiramente, vamos ver o contexto em que João tem dúvidas sobre Jesus, sendo que ele mesmo o havia anunciado. O autor de Mateus, escrevendo primeiramente para uma audiência judaica, apresenta Jesus como o Messias prometido. Até o capítulo 11, Jesus já havia realizado numerosos milagres, ensinado com autoridade incomparável e enviado seus discípulos para pregar o evangelho do reino e realizar milagres em seu nome. Em Mateus, João Batista, que preparou o caminho para Jesus através de seu chamado ao arrependimento, encontra-se encarcerado por Herodes Antipas por desafiar a sua moralidade. Neste estado vulnerável, João ouviu falar das obras de Jesus e envia seus discípulos com uma pergunta crucial: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Interessante pensar que João, conhecido como João Batista, que havia proclamado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora questionava se Jesus era aquele que deveria vir. Isto pode parecer uma contradição, mas pode ser entendido considerando a expectativa messiânica da época. Muitos judeus esperavam um Messias que libertaria Israel do jugo romano e estabeleceria um reino terrestre de paz e justiça. Jesus, em contraste com essa expectativa, estava realizando milagres e pregando um reino de Deus espiritual. João olha ao seu redor e parece que nada havia mudado com a chegada de Jesus. Assim como outros judeus, João esperava que o Messias fosse um homem impetuoso, alguém parecido com Elias, que lidaria com Israel com grande alvoroço e rapidez. Esperava que ele fosse confrontar Herodes e o tirar do trono, tornando-se rei no lugar dele. Mas, pelo contrário, João seguia preso. E é por isso que esta pergunta reflete uma dúvida significativa. Jesus responde não com uma simples afirmação, mas apontando para as evidências de suas obras. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Essa resposta de Jesus destaca a realização das profecias messiânicas do Antigo Testamento, particularmente de Isaías 35 e Isaías 61, mas também faz alusões adicionais de Isaías 26 e 29 e enfatiza a natureza prática e transformadora de seu ministério. Isto foi uma forma de Jesus afirmar a sua identidade messiânica de acordo com as Escrituras. Mas há também uma sutileza na resposta de Jesus. As 4 passagens de Isaías que ele faz alusão têm em seu contexto imediato o julgamento. Sendo assim, Jesus respondeu de forma alusiva à pergunta de João, dizendo que as bênçãos prometidas para o fim dos tempos já estavam acontecendo, embora os julgamentos tão esperados pelos judeus e por João tenham sido adiados. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
Isto pode ser entendido como um encorajamento a João e aos demais para que eles não se escandalizassem ou se desiludissem com o modo como Jesus estava cumprindo a sua missão messiânica. A interação entre Jesus e os discípulos de João o Batista revela várias dimensões importantes sobre a fé e a dúvida. Primeiro, a validade da dúvida. João, mesmo sendo um profeta e precursor do Messias, experimenta dúvidas. Isso sugere que ter dúvidas não desqualifica alguém de ser um fiel seguidor de Deus. A dúvida, quando conduz à busca por respostas, pode fortalecer a fé. Mesmo os maiores homens ou mulheres de fé podem ter dúvidas em momentos de crise. A dúvida de João o Batista nos lembra que a fé pode coexistir com perguntas e incertezas. Isso nos ensina que enfrentar dúvidas não é uma falha de fé, mas uma parte do caminho de fé de todo cristão. Somos frequentemente confrontados com situações que podem abalar nossas crenças ou nos fazer questionar os ensinamentos de Deus. Em momentos de tragédias e catástrofes como temos vivido, é muito comum as dúvidas a respeito do agir de Deus surgirem. A primeira lição prática é reconhecer que dúvidas são normais e podem ser um catalisador para um aprofundamento em nossa fé, levando-nos a buscar respostas em Deus e em Sua palavra. Segundo ponto é a resposta de Jesus à dúvida. Jesus responde à dúvida de João com paciência, evidências e encorajamento. Ele não repreende João por duvidar, mas oferece confirmação de sua identidade através de suas obras, alinhando-se com as Escrituras. Jesus sabe da nossa natureza humana questionadora. A forma paciente com que Jesus responde é um exemplo que podemos seguir em nossas interações com os outros. Em um mundo polarizado e frequentemente intolerante, devemos nos esforçar para responder às dúvidas e questões sobre a fé, tanto as nossas quanto as de outros, com amor, paciência e respeito. Isso pode significar envolver-se em diálogos significativos, estudar as Escrituras juntos ou simplesmente oferecer um ouvido atento quando alguém está lutando com questões de fé. Terceiro ponto, a fé baseada em evidências. A fé cristã não é um salto cego como muitas pessoas dizem. Na verdade, ela é a confiança que se baseia em evidências concretas. As obras de Jesus são apresentadas como testemunhas de sua identidade messiânica e divina. Devemos também estar atentos às maneiras como Deus está trabalhando em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Isso pode ser através de respostas a orações, mudanças no coração, transformações em comunidades ou simplesmente na paz que Ele nos dá em meio às tempestades da vida. Ao nos concentrarmos nas obras de Deus ao nosso redor, reforçamos a nossa fé e confiança nele. Mas é importante lembrar que a fé é o firme fundamento. Mesmo que você não veja coisas acontecendo de forma positiva, seu firme fundamento existe e é a palavra de Deus. Jesus sempre apontava para as Escrituras como testemunho de sua missão. Isso reforça a importância das Escrituras como base para a fé cristã e não apenas as experiências. Por isso é tão importante conhecer a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler e estudar a Bíblia todos os dias, clica aí no link da descrição desse vídeo, que lá tem um curso que vai te ajudar a criar o hábito da leitura bíblica diária. E o último ponto é não tropeçar em Jesus. Jesus nos chama para confiar nele, mesmo quando a sua maneira de agir não corresponde às nossas expectativas. A verdadeira fé persevera, mesmo diante de aparentes contradições ou dificuldades. A interação entre a fé e a dúvida é uma parte importante da experiência humana e espiritual, como demonstrado em várias passagens bíblicas. Existem diversas figuras bíblicas que enfrentaram dúvidas, mas também mostraram fé, como Abraão e Sara, Moisés, Gideão,
Pedro, Tomé e tantos outros. Estes exemplos mostram que a dúvida não é incomum na vida de fé. No entanto, a resposta divina às dúvidas humanas é frequentemente marcada por paciência, confirmação e encorajamento. Deus não rejeita aqueles que duvidam, mas trabalha através dessas dúvidas para fortalecer a fé. A fé genuína não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de buscar e confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos incertezas e dificuldades. Essas dúvidas podem nos conduzir de volta às verdades fundamentais da Palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado a importância de buscar respostas nas Escrituras e na comunidade de fé, reafirmando o compromisso com uma fé firme, com o conhecimento da Palavra de Deus e vivenciada no cotidiano. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail que também é o Pix do canal para contribuições, desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!